A pessoa chega e me diz: eu pensei que iria morrer. Meu coração acelerou do nada e eu senti uma dor no peito. Eu suava e tremia. Senti um desespero. Tudo que eu queria era sair dali. Quase desmaiei. Correram comigo para o hospital, aferiram minha pressão e fizeram vários exames. Os resultados estavam todos normais. Então, me disseram que era psicológico. Geralmente, depois de falar isso, o paciente acrescenta: nossa mente é muito louca. Como a mente pode fazer isso? Como ela tem esse poder? E por que isso acontece? Se a ansiedade fosse um espectro de cores, como um arco-íris, quantos tons você acha que ela teria? Quantos desses tons seriam saudáveis e quantos seriam prejudiciais? A verdade é que a ansiedade está em tudo, na relação amorosa que se inicia e na que está prestes a acabar. Está no ócio, que nos deixa inquietos, e na novidade, que nos acelera. Está nas metas do trabalho, nas relações desconfortáveis e em uma série de hábitos. Sobretudo, a ansiedade está na cabeça de cada um de nós, e somos nós quem a criamos. Então, isso significa que podemos calibrá-la, nós temos esse controle. E o segredo, como sempre, é o equilíbrio. Equilibre sua ansiedade. Mas por qual razão vale a pena equilibrar a ansiedade? Eu tenho um paciente que se chama Hércules. Hércules quer ser melhor com a família, menos irritado, mais amoroso. Ele quer ser mais habilidoso nas vendas do trabalho e atingir suas metas. Quer ter mais concentração, quer poder falar sua opinião em situações sociais sem travar ou parecer inseguro. Ele já se cansou de só tentar ser forte. Hércules quer ser habilidoso. Eu também tenho outro paciente que se chama Sócrates, que é o tipo de pessoa que aprendeu a não ficar irritado com o trânsito. Ele transmite segurança para as pessoas, orienta elas quando é preciso. O Sócrates ele tem bons relacionamentos e as pessoas o admiram. Ele sabe falar em público e consegue desenvolver suas capacidades constantemente. Ele pode fazer mais com menos, sentir-se bem e saudável, mesmo nos dias mais comuns. Aí você me pergunta assim, mas então por que Sócrates é seu paciente? E aí eu te respondo: Sócrates já desenvolveu muitas habilidades, por isso a gente já está até encerrando as consultas. Por isso ele é meu paciente. Então eu tenho essa resposta na ponta da língua. Mas eu também tenho uma outra pessoa que não é meu paciente, que se chama Lázaro. Lázaro não tem ansiedade nenhuma, porque ele está morto. Somente assim zeramos nossa ansiedade, se estivermos mortos. Então, veja esse gráfico, acompanha comigo. Quem vocês gostariam de ser? Lázaro, Sócrates ou Hércules? Sócrates encontrou o equilíbrio. Em um extremo, a ansiedade te limita, e no outro, também. No ponto zero, não há ação. No ponto máximo, só há reação. Inclusive, esse ponto máximo da ansiedade é o que muitas pessoas chamam de ataque de pânico. É um dos sintomas que mais aparecem quando você chega no ponto limite, no ponto último da ansiedade. Aristóteles, e agora estou falando do Aristóteles de verdade, nos disse: in medio stat virtus. Isso em latim. E essa frase, essas palavras estão a ecoar até hoje aqui nessa mensagem que eu estou passando. Há mais de 2.500 anos ele disse: in medio stat virtus, que significa a virtude está no meio, ou a virtude está no equilíbrio. Equilibre sua ansiedade. Mas às vezes você pode me perguntar: Eduardo, como que eu vou equilibrar minha ansiedade? A cientista Kelly McGonigal constatou em suas pesquisas que se você conduzir sua ansiedade do jeito adequado, a ansiedade vai te ajudar e não prejudicar. Isso em um nível fisiológico, quer dizer, em vez de você liberar na sua corrente sanguínea substâncias que produzem inflamação, como o cortisol, por exemplo, você vai liberar aquelas que são anti-inflamatórias e outras que induzem você a se aproximar das pessoas e solicitar apoio, como a ocitocina, por exemplo. Isso mesmo se você estiver sentindo ansiedade. Então a reação muda só com o fato de você interpretar de maneira diferente a sua ansiedade. Isso significa que nós fomos feitos para sentir ansiedade.
e ela foi feita para nos ajudar. A grande diferença, portanto, não é se você sente ansiedade, mas sim como você a sente, ou seja, como você a interpreta. Por exemplo, quando a ansiedade vem, Hércules pode pensar: que droga, que raiva, e reagir com frustração. E Sócrates pensará: essa é uma reação do meu organismo e preciso canalizar essa energia, que é tipo uma tensão, para usá-la com inteligência e perspicácia. Sócrates age, Hércules reage e Lázaro continua inabalável. Mas afinal, o que causa ansiedade? Pense você, qual o ponto original da sua ansiedade? De onde ela vem? Nós, muitas vezes, no geral, falamos da ansiedade como se ela fosse um mal a ser combatido, como se ela fosse a manifestação do mal por si só, por si mesma. Mas não é assim. A ansiedade é um ponto de tensão, ou vários pontos. É energia acumulada em nosso corpo, energia que não estamos conseguindo canalizar. Então, por que a ansiedade acontece? Essa é a grande pergunta a ser feita. A ansiedade, na verdade, é sintoma que gera sintoma. Não se esqueça disso. Ansiedade é sintoma que gera sintoma. Pense bem sobre isso. A ansiedade tem uma origem que não é ela própria. Ela não aparece do nada. Ela aparece por algum ou vários motivos. Então ela é sintoma de alguma coisa. Mas como você já sabe, a ansiedade também produz sintomas. Irritação, agitação, preocupação, medo, taquicardia, que é o coração acelerar, sudorese, que é o suor, respiração. Esse suor, inclusive, é um suor desproporcional com o clima, né? Respiração acelerada, impaciência, perda de concentração, gastrite, refluxo, artrite, dermatite, insônia, compulsões e por aí vai. A lista não acaba. Por isso, a ansiedade é um sintoma gerando sintoma. E o grande erro que você pode cometer é querer combater a ansiedade como a fonte do problema. Não vai funcionar. É preciso ir mais a fundo. Esse é o motivo porque muitas vezes só um especialista vai conseguir ajudar você a compreender sua ansiedade. Mas aqui está uma coisa valiosa que você pode fazer. Comece a monitorar suas reações. Se pergunte quando, onde e por que sua ansiedade aparece. Esse exercício é poderoso. Tem que se perguntar em quais momentos me sinto ansioso, em quais lugares, por que reajo assim. A eficiência dessa técnica fica totalmente clara no processo terapêutico. À medida que eu vou atendendo a pessoa no consultório, a gente vai compreendendo melhor as raízes da ansiedade dela. Geralmente tem mais de uma origem e tem a ver com as grandes dimensões da vida. Por exemplo, alguma insatisfação profissional ou acadêmica, conflitos amorosos ou familiares, falta de clareza sobre os propósitos da vida da pessoa. Também pode ter a ver com uma rotina muito bagunçada e também problemas nas características pessoais ou sociais do indivíduo. Então essas são as grandes dimensões que produzem ansiedade, que geralmente são as raízes da ansiedade. É lá que você vai encontrar a origem da sua ansiedade. Então veja o exemplo da minha paciente Areta. Ela é uma jovem muito responsável e comprometida. Muitas vezes seu senso de preocupação e cuidado faz com que ela sofra desproporcionalmente. Isso acontece porque ela se coloca em situações de sacrifício pelos outros e não prioriza as próprias questões. Isso é muito comum. Com frequência, ela tem medo de desagradar e magoar as outras pessoas. Areta está formada há alguns anos, mas não sabe se continua estudando para concurso ou se sai à procura de um trabalho. Se ela quiser, ainda pode ser sustentada pelos pais, mas não é o que ela deseja. Sua convivência em casa com a família já está desgastada, porque ela é adulta e tem sua própria maneira de fazer as coisas, mas ainda não é independente. A Areta está noiva e seu relacionamento amoroso é ótimo. Não há do que reclamar. Eles se dão muito bem. Um apoia o outro, mas ainda não moram juntos. Areta dorme mal quase todos os dias. Ela é e sempre foi muito preocupada com tudo. Então, mesmo sendo muito jovem, usa medicações para lidar com a ansiedade desproporcional. Ela já teve crises de pânico, mas depois que começou a psicoterapia, essas crises não aconteceram mais, pelo menos até então. Agora, ela praticamente compreendeu as raízes de sua ansiedade. Então, a Areta sabe que tem problemas em duas grandes dimensões de sua vida, na esfera profissional e na familiar, mas não na amorosa.
Apesar desse discernimento, Areta ainda não conseguiu equilibrar totalmente sua ansiedade. Ela não sabe, mas falta um último passo. Ela precisa decidir e agir. Sem isso, a sua ansiedade sempre será um problema. Tudo mudou quando a época do casamento dela chegou. Areta e seu companheiro decidiram se casar mesmo com a indefinição profissional da parte dela. Ela decidiu não mais esperar que todos os seus aspectos profissionais de sua vida se organizassem para depois se casar. Ela decidiu agir e isso mudou tudo. Areta saiu da casa de sua família e agora tem um espaço para viver da maneira mais apropriada a seus propósitos e valores. Com a terapia, ela finalmente compreendeu que não existe uma receita ou um roteiro pré-definido para a felicidade. Cada pessoa deve buscar suas próprias necessidades, que são particulares e intransferíveis. Então, na sua nova vida, ela vai bem, sua relação amorosa é e sempre foi sólida. E ela é o tipo de pessoa responsável e comprometida com suas causas. Assim, ela resolveu uma das grandes dimensões da vida dela, os problemas familiares. Sua relação com a família se reorganizou. Ela encontrou uma distância saudável com eles e isso é um tremendo fardo a menos. Apesar dos desafios profissionais, Areta tem a percepção de que agora sua vida está acontecendo e que as coisas, no geral, estão progredindo, que há coisas boas e ruins, fáceis e difíceis, mas que está acontecendo em paralelo. E estar acontecendo dentro de uma ansiedade saudável é o que importa. Ao avaliar a condição inicial da Areta, quem poderia dizer que ela deveria se casar para resolver as grandes angústias da vida dela? Bom, na minha opinião, nenhuma pessoa ou profissional sensato diria que o casamento resolve alguma coisa. E não resolve mesmo. Muitas vezes pode até piorar. Então, se a gente avaliar melhor, veremos que a explicação para o caso da Areta não é tão simples assim. Não é se casar. No início, ela tinha duas grandes dimensões problemáticas. A insatisfação de viver em um lugar que já não permitia que ela experimentasse toda a sua independência e a autonomia enquanto adulta, que era o ambiente familiar. Além disso, as questões profissionais indefinidas limitavam ela ainda mais. Então, eram duas questões aí complicadas, né? A família e o fato de não estar trabalhando, de não ter uma renda, de não ter uma colocação profissional. Mas, em compensação, ela tinha uma relação amorosa excelente, confiável, e até então ela não estava usando toda a potência dessa dimensão, até ela poder morar junto com essa pessoa, casar e ter o espaço deles. E quando eles decidiram se casar, isso passou a acontecer. A Areta pôde usufruir do potencial do seu relacionamento e, ao se mudar, também pôde expressar toda a sua capacidade de viver com autonomia e independência, mesmo com todas as dificuldades naturais de adaptação e das questões profissionais, né? O que acontece é normal. Agora, a Areta ela tem energia, agora ela dorme bem e agora ela se preocupa menos. Ela agiu e isso acarretou uma mudança drástica em sua rotina. Essa transformação removeu uma série de gatilhos ansiosos que existiam no ambiente dela e na cabeça. Então, a gente pode dizer que os níveis de ansiedade de Areta entraram em equilíbrio. Ela apresenta um nível de ansiedade saudável, que fará que ela continue realizando seus objetivos. Areta equilibrou sua ansiedade. Antes, Areta se parecia com Hércules. Agora, ela se parece com Sócrates. E Lázaro continua pleno. Equilibre sua ansiedade. Para funcionar, comece pelas causas verdadeiras, as grandes dimensões. A última questão a ser respondida é: o que acontece com você se decidir não se preocupar com sua ansiedade? O que você acha que pode acontecer com você se você fizer isso? Falar, tá tudo bem, deixa pra lá, as coisas vão melhorando com o tempo, as coisas vão se resolvendo. É simples. A sua ansiedade vai lhe custar muito mais do que você está disposto a pagar. O Brasil é um dos países mais ansiosos e depressivos do mundo. Para você ter uma ideia do impacto que estamos falando, em um nível mundial, estima-se que a ansiedade e depressão sejam responsáveis pela perda anual de produtividade equivalente a mais de $1 trilhão. $1 trilhão, na conversão de hoje, são 5 trilhões de reais. É muita coisa. Esses são indicadores financeiros, mas o impacto vai muito além disso. Por que equilibrar sua ansiedade? Porque ela vai lhe custar tempo de vida, ela vai lhe cobrar bons momentos que não voltam jamais, ela vai ofuscar seus relacionamentos
empobrecer experiências pessoais e roubar suas oportunidades profissionais. A pior parte vem agora. Poucas pessoas sabem, mas a ansiedade tem estreita relação com a depressão. E a depressão, todo mundo sabe, pode levar ao suicídio. A pessoa que é ansiosa crônica tem grande chance de ser depressiva, porque a ansiedade vai drenando suas energias com o tempo. Então você vai se esgotando se não solucionar as causas disso. Isso pode levar muitos anos, mas os prejuízos vão se acumulando até um ponto de exaustão. Essa é uma das grandes consequências da ansiedade que persiste. Ela leva ao completo esgotamento, total exaustão. Sem falar em todas as doenças, distúrbios fisiológicos que a ansiedade persistente acarreta. Hoje todo mundo tem conhecimento, por exemplo, do ataque de pânico. E você já deve ter ouvido falar na síndrome de burnout, a completa falta de vitalidade e esgotamento da energia. Esses são os últimos níveis da ansiedade, o ataque de pânico e o burnout. Depois desse ponto vem a depressão, que é a falta de reação, a falta de esperança e total estagnação. A pessoa desiste. Talvez você esteja achando difícil lidar com a ansiedade, mas acredite, isso não é muita coisa comparado a ter que sair da depressão. Porque na condição ansiosa existe energia que deve ser canalizada, mas na depressão não há energia. Será preciso recriá-la. E fazer isso, mesmo com todo o suporte profissional, é extremamente penoso. Portanto, não elimine sua ansiedade, canalize ela, porque ela é tensão esperando para ser direcionada, é fonte de energia para ser utilizada. Equilibre sua ansiedade, porque eliminá-la significa estar morto ou depressivo. Já vi muitas pessoas superarem a mente ansiosa. Sempre vale a pena. As próprias crises de pânico são rapidamente extintas com algumas consultas de psicoterapia, mas reduzir o sintoma não é o bastante. É preciso ir nas raízes desse transtorno, conforme citei mais cedo no caso da minha paciente Areta. E lembre-se, superar a mente ansiosa não é eliminar a ansiedade, é usá-la a seu favor. Tenha certeza de que se você canalizar sua ansiedade para ser uma pessoa mais potente, você se sentirá tipo um super-herói ou uma heroína das emoções. Você será uma referência para si mesmo e também para as outras pessoas, seus filhos, seus amigos, colegas de trabalho, etc. Todos vão querer estar próximo a você e aprender com você. Eu me recordo da primeira vez que tive total clareza do impacto da minha ansiedade sobre minha vida. E naquela época, a maneira como eu lidava com minha ansiedade me colocava no lado sombrio da força. Eu tinha em torno de 20 anos, já faz algum tempo. Eu fazia faculdade em tempo integral, portanto não trabalhava. Apesar disso, eu dirigia o carro dos meus pais e uma das grandes preocupações era se e quando o combustível iria acabar. Na época eu colocava aí uns R$10 de gasolina e dava para percorrer até uns 50 km, velhos tempos. Então, chegava no posto, zerava o marcador e ficava ali vigiando o ponto limite, o ponto crítico, né? Que a gasolina estava quase acabando. E muitas vezes a gasolina acabou. Ai, mas faz parte. Lá em casa a regra era a seguinte: quem ficava com o carro tinha que dar conta de algumas tarefas da família. Então, eu usava o carro para fazer isso e, teoricamente, facilitar minha vida. Mas foi ficando difícil conciliar tudo isso, compromissos de um curso integral, tarefas da família, gasolina que vai acabar, ficar solicitando dinheiro que eu não tinha para os gastos e o trânsito, sempre uma fonte de estresse. O trânsito é sempre uma fonte de estresse. Um dia eu me peguei irritado dirigindo. Eu estava com o coração acelerado e totalmente impaciente. A musculatura, eu podia sentir, a musculatura estava rígida. E eu dirigindo de forma muito agressiva e também ficava frustrado com mínimos detalhes. Naquele momento eu comecei a me perguntar o que estava acontecendo comigo, eu dirigindo ali todo griladão, todo com raiva e tudo. E pensava, eu não sou assim, no que eu estou me transformando, né? Naquele momento eu refletia, eu ficava perguntando, porque é uma coisa muito esquisita você sentir uma raiva, uma sensação negativa de alta intensidade que você não está acostumado a sentir. E eu me perguntava, será que eu vou ficar assim todos os dias da minha vida? Será que eu vou escolher esse tipo de vida? Essa vai ser a minha escolha? Depois de uma reflexão mais profunda, eu percebi qual era o problema e qual seria a solução. O problema
Era o carro, claro. Eu estava mantendo uma situação incompatível com a minha condição de vida naquele momento. E isso estava me custando muito caro, em diversos sentidos. A solução era evitar o carro, pois assim eu não me preocuparia com o custo da gasolina e nem com o fato de ela poder acabar. Fazendo assim, eu também me aliviava um pouco das tarefas da família, já que isso ficaria a cargo de quem usasse o carro. É claro que isso teria um custo de comodidade e de mobilidade, mas tudo tem um preço. O segredo das pessoas felizes e que usam a própria ansiedade como uma força motriz é justamente saber equacionar os custos e os benefícios, né? Então é uma balança das suas escolhas. Uma das lembranças mais claras que eu tenho na minha mente sobre aquela época foi quando eu peguei a minha bicicleta encostada e fui para a faculdade nela. Leve, suave, sereno, pleno. Eu havia equilibrado minha ansiedade naquele momento. E aquele momento, quando eu ainda estava no curso de psicologia, passar por essa experiência, por essa escolha, por essa reflexão, foi algo marcante em relação a compreender melhor a ansiedade. Você pode achar esse exemplo até infantil, mas acredite, eu já acompanhei inúmeros depoimentos sobre ansiedade e também passei por outras situações em minha vida. E seja o contexto que for, a lógica sempre é a mesma. Independente das circunstâncias e das proporções, nossa mente funciona e reage da mesma maneira à ansiedade. Então, pense bem, equilibrar a ansiedade significa eliminar aquilo que está incompatível com a sua realidade e com as suas necessidades mais verdadeiras. Então, talvez aquilo que você tenha que eliminar possa ser um bem, ou talvez um ambiente, ou talvez uma relação. Para a Aretha, era a convivência com a família. Ela precisou ajustar a distância dessa convivência. Para mim, era o carro. Eu precisava sincronizar o momento certo em minha vida que era apropriado ter um carro. E para você, qual é o ponto a ser ajustado? E não se engane, muitas vezes ajustar significa eliminar algo da sua vida neste momento. Significa que você vai ter que tirar alguma coisa. E eu quero terminar com isso. É o que eu quero que você faça. Anote agora aquilo que que faz você ter ansiedade e que faz a sua ansiedade ser exagerada. Então anota aí. O que produz uma grande ansiedade em você? Com certeza você sabe o que é, ou por intuição, ou porque já está claro na sua cabeça. É preciso eliminar isso da sua vida. Se tiver receio, confie em uma regra que é absoluta. Sempre que você se livra de algo estressante em sua vida, mesmo que você ache que dependa disso, coisas melhores acontecem. Acredite, essa é uma regra absoluta. Você elimina o que expande a sua ansiedade e as coisas boas acontecem com você. Faça isso. Muitas vezes nas consultas eu falo para os pacientes que eu já não consigo mais me preocupar. E às vezes até acho que deveria me preocupar com determinada situação, porque seria realista, mas não consigo. O fato é que trabalhar o tempo todo com essas questões e ser fascinado pela psicologia me fez aprimorar essas habilidades. Meus pacientes sempre reagem com espanto e me perguntam: como que chega nesse ponto? Como que eu posso fazer isso? E eu respondo: não tem mágica, é preciso praticar e repetir até fortalecer essa parte da mente. Recentemente eu demonstrei esse processo em mais detalhes com um texto que está no meu blog. Chama-se Diário de uma Mente Ansiosa. Como superei minhas preocupações. Ao longo do texto eu vou ilustrando como que uma mente ansiosa funciona e demonstro como o processo de superação acontece, apontando mentalidades eficazes e técnicas cognitivas. Eu vou colocar o link aqui na descrição, confere lá, dá uma olhada, eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para você também. E eu quero que você aplique isso em sua vida, de verdade. Não adianta só ler, só saber a teoria, tem que começar a praticar. Te desafio a fazer esse teste. Equilibre sua ansiedade. Não precisa de eliminá-la, mas também não deixe como está. Equilibre ela. Use a energia dela e faça ela te fortalecer. Sem mais desculpas. Faz o seguinte. Se concentra nessa tensão que sua ansiedade te faz sentir. Naquele desconforto, naquele incômodo, talvez até constante. Se concentra nesse desconforto, nessa tensão. Canaliza um pouquinho dessa energia para disparar aquela iniciativa que é a mais importante para você. E age. Muda o que tem que ser mudado. A coragem vem depois, não antes. Eu fico aguardando sua resposta. E como disse Hemingway, a resposta mais curta é entrar em ação.
Que a força esteja com você.